Entrevista. E a gente chega agora com mais uma entrevista dentro do nosso programa Tarde Especial. Para muitos, o isolamento social não é tão ruim assim. Já para outros, é uma tortura. Mas em tempos de pandemia, ficar em casa significa salvar vidas. E é pensando nisso que foi criado um aplicativo que identifica qual bairro que tem mais gente nas ruas. Na linha, nós estamos com o secretário de Tecnologia Urbana do Recife, Túlio Ponzi. Boa tarde, secretário. Bem-vindo ao Tarde Especial de hoje. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Olinda. É um prazer enorme. Secretário, eu falei corretamente o seu nome? É Túlio Ponzi ou Ponzi? Ponzi. Ponzi. Você acertou, o então, nome você acertou. Geralmente as pessoas erram o nome e falam corretamente da secretaria. Foi o inverso agora. É Secretaria então vamos lá. de Inovação Urbana. Secretaria de Inovação Urbana. Perfeito. Inclusive, a gente está ao vivo também pelas redes sociais e eu fiz uma arte aqui, a gente fez uma arte com o seu nome. Na arte tá, Secretaria de Inovação Urbana, na minha pauta que eu coloquei Tecnologia Urbana, peço perdão. Mas, secretário... Não, mas a pauta é essa mesmo, a pauta também é tecnologia, que é muito importante nesse momento. Aí a pergunta que fica, secretária, é como é possível medir se o bairro tem mais gente fora de casa? Como é que pode um negócio desse? Foi uma solução, né, que a gente criou aqui no Recife, né, a gente vê hoje todo o Brasil, né, se utilizando dela também, né, ajudando vários municípios, vários estados. Né, era um desafio enorme, né, Ivanildo, a gente conseguiu uma das principais medidas, né, a gente sabe, para enfrentar o coronavírus, até se ter uma vacina, até se ter um tratamento terapêutico eficaz, sem dúvida é o isolamento social. Né, enquanto se estrutura toda a rede de saúde, né, para poder atender a população, para salvar vidas, o isolamento social é a medida mais eficaz para você proteger vidas, né, para você poder se proteger contra o coronavírus. E a gente precisava ter informação para isso. Né, como é que a gente ia conseguir estar acompanhando se a população estava ou não, ou como é que a gente conseguiria avaliar possíveis contramedidas para fazer com que a população ela cumprisse o isolamento social em determinada localidade. Então, aqui no Recife tem uma startup chamada Inloco, lá do Porto Digital, que eles têm uma solução de geolocalização de smartphones, que eles conseguem identificar a partir do Wi-Fi, a partir do GPS e do Bluetooth, eles conseguem identificar por onde os fluxos de visitas, né, daquele smartphone, e aí essa solução era voltada à publicidade. Eles tinham essa ferramenta para poder, quando você fosse entrar numa cabine, por exemplo, de uma loja de roupa, né, de um determinado concorrente, você receber uma informação, uma propaganda daquela outra. Então a gente fez uma provocação a eles, né, para poder estar desenvolvendo essa ferramenta. Então, a partir disso, né, a prefeitura ela passa, a partir dessa geolocalização dos smartphones, a gente consegue ter dados cartográficos e estatísticos. Né, a gente recortou a cidade em mais de 200 polígonos, cada um deles com 450 metros, né, e aí você também assegura o respeito à privacidade. Era isso que eu ia perguntar. Porque existe um medo, né, secretário? Exato, até que ponto a prefeitura não está invadindo a minha privacidade? Exato. Então nós tivemos todo esse cuidado, né, para poder criar uma solução com a tecnologia, adequada à nossa realidade. Muito diferente do que a gente vê em outros países, né, de vigilância totalitária, né, no caso. Então a gente buscou tá a partir, preservando a privacidade das pessoas. Né, então a própria startup ela não tem acesso a nenhum dado pessoal, e muito menos ainda a prefeitura. Né, a gente passa a ter acesso a dados cartográficos e estatísticos que eles vão permitir a prefeitura tomar decisões no dia a dia. Então a gente sabe onde cada localidade dessa cidade tem uma maior ou menor circulação das pessoas, né, onde estão cumprindo ou não o isolamento social. E aí isso, Ivanildo, foi muito importante porque a partir disso, né, a gente passa a enviar mensagens para esses celulares, para essas pessoas, nessas localidades onde está havendo um descumprimento do isolamento social. E é isso que eu gostaria até de saber, secretário, o que é feito além das mensagens? Por exemplo, mandou mensagem, e se a situação ainda continua, a localidade tem mais gente na rua, o que é feito? E também, para não perder o fio da meada, o senhor pode dar o exemplo que o senhor ia dar também. Perfeito. O envio de mensagens, né, já chegaram a quase 11 milhões de mensagens, e eles foram para 500 mil pessoas. Então a probabilidade da gente ter falado e se comunicado com pessoas que estavam precisando receber essa mensagem foi muito maior.
porque foi em localidades onde a gente percebia essa maior circulação. A gente, além disso, também usa o sistema, né, para poder estar priorizando toda a frota de carros de som e de motos, né, com som educativo. São mais de 15 carros de som, mais de 15 motos por toda a cidade, e a gente prioriza as localidades onde estão precisando receber essas mensagens. A gente também estava identificando que era necessário, né, fazer com que essa mensagem do Fique em Casa, a importância do isolamento social, chegasse a toda a cidade. Recife é exemplo de várias capitais no Brasil. Ela tem um recorte, né, formado aqui, principalmente, cerca de 60% da cidade é morro. Então são localidades de difícil acesso, né, áreas que às vezes você não vai conseguir passar por uma escadaria, até mesmo uma bicicleta, né, uma moto com esse som, você vai ter dificuldade. As pessoas, para circular, já tem dificuldade. Então a gente começou também, a partir disso, uma operação com sobrevoo de drones. Então esses drones, eles fazem também essa mensagem do Fique em Casa, né, a importância do isolamento social, chegar a todos os recifenses. Né? Foram cerca de 115 comunidades já que tiveram esse sobrevoo de drone. Mais de 300 sobrevoos a gente fez nos últimos 20 dias. Então também é uma medida muito importante que ela ajudou bastante a estar intensificando, né, o isolamento social. Você que está nos acompanhando agora, nós estamos conversando com o secretário de Inovação Urbana do Recife, Túlio Ponzi. Secretário, hoje é possível a gente medir e dizer qual é o bairro mais obediente, o mais desobediente, ou o senhor evita falar, mas tem a área mais obediente e mais desobediente aí? A gente tem acesso a isso ou não? São informações muito importantes, né? Elas servem para a gente estar tomando medidas como essa que eu mencionei, como também até medidas do fechamento, por exemplo, da restrição em relação a algum tipo de estabelecimento, né? Como foi um pouco lá atrás aos supermercados, como foi em relação aos próprios bancos, né? Então, assim, a gente consegue antecipar tendências, né, com essa informação, né? Serve para poder promover alguma restrição. Então, certamente, essas medidas que estão acontecendo hoje de restrição da circulação na cidade, elas levam em consideração, né, esses bairros que você vê uma maior circulação ou menor de pessoas. Porque tem bairros no Recife que parece que a gente não está em pandemia não, viu? Verdade. Isso daí, de um modo, é um desafio, né, no país como um todo. O isolamento social, Ivanildo, quanto mais ele dá certo, né, ele infelizmente causa a percepção nas pessoas de que ele é desnecessário, sabe? E isso é um desafio. A gente sempre está mantendo, né, nesse momento. E uma ferramenta como essa, ela permite a gente atuar no timing certo da decisão. Né? Então ela permite a gente se antecipar. Então, no próprio momento do lockdown, a gente estava observando que dessa quarentena, que a gente estava observando que era necessário, né, que tinha uma tendência de queda, né, e era muito importante a gente manter isso. A medida dos supermercados, os decretos municipais, foram tomados, eu sei que o senhor já falou, mas foram tomados então com base nessas observações e dessas ferramentas? Todas as decisões da Prefeitura do Recife, elas são tomadas com base na ciência, né? Seja a epidemiologia, seja a ciência comportamental, seja a ciência de dados, né? Que é o que essas ferramentas elas nos auxiliam. Né? Então a gente, a partir de um conjunto de informações, inclusive essas informações, a gente vem tomando todas as decisões. Né? Eu acho que essa marca do planejamento, da avaliação diária, né? Do time certo na decisão, a gente observa o contexto, ele muda muito rápido, né? E é importante a gente agir rapidamente, do mesmo jeito que foi importante lá atrás, ter se antecipado ao problema, né? É importante a gente manter, né, sempre tomando essas decisões em tempo real. E acima de tudo também, Ivanildo, eu acredito que sensibilidade, né, que vem sendo também uma marca, né, aqui da condução do prefeito. Eu acho que é muito importante, né, ter essa sensibilidade para o momento, né? Então ele, né, é uma marca da gestão de forma geral. Perfeito. A gente consegue, né, sim, olhar todos os bairros, né, consegue olhar localidades mais específicas. Agora, eu evito não divulgar especificamente, sabe, alguma informação nesse sentido, porque todas as medidas da gente é para unir a população. E não dividir, né? Fazer o sectarismo aí. Parabéns. A gente está diante de um desafio, Ivanildo, que a Prefeitura tem uma responsabilidade, o poder público tem uma responsabilidade muito importante, todos os entes federativos têm uma responsabilidade, a iniciativa privada, o terceiro setor, a imprensa vem exercendo um papel fundamental. Agora, cada um de nós, enquanto cidadão, nós temos também uma responsabilidade, um dever cívico, né, em relação a isso.
e vem acontecendo, né? A gente vai continuar apostando nesse caminho. Eu acredito muito que a medida em si, que teve esse final de semana, é óbvio que ela restringe a circulação, né? Ela também tem um caráter pedagógico muito importante, porque as pessoas observam aquilo, né? E também passam a ficar muito em casa, mas o resultado que a gente vê esse final de semana se deve, sobretudo, por conta da parceria com a população recifense. Acho que isso é muito importante nesse sentido. A gente sabe que de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a meta é bater 70% de isolamento. Os meus ouvintes aqui, secretário, toda pesquisa que eu faço, quando não dá 100, dá 98% de pessoas que são a favor, que são favoráveis ao isolamento como medida de enfrentamento ou de, pelo menos, de retardamento do contágio das pessoas. Então, o senhor está falando para um público que é favorável a essa realidade do isolamento. Mas aí eu pergunto, se a meta da OMS é 70% de isolamento, a gente está pelo menos pertinho? Domingo agora a gente chegou a 66%. Então significa aí quase 1.100.000 recifenses dentro de casa no final de semana. No sábado a gente chegou a 61,1%, mais de 1 milhão de recifenses em casa. Eu acredito que se a gente conseguir se manter nessa segunda-feira agora, a gente conseguiu chegar a 55,5%. Foi comparado à última segunda-feira, significa dizer que o Recife subiu aí 5 pontos. Cada ponto desse, Ivanildo, representa aí 16 mil pessoas. Entendi. Então é um número muito expressivo. São 16 mil pessoas, no caso aí quase que 90 mil pessoas a menos, deixando de circular, e a gente sabe que 80% das pessoas infectadas são assintomáticas. Então muitas vezes você está circulando e aí você pode estar transmitindo essa doença para mais 3, esses outros 3 vão transmitir para outros, e por aí vai. Esse é o grande objetivo, da gente tá contendo a circulação das pessoas nesse momento para poder conseguir o máximo de salvar vidas. Secretário, a gente já está no fim da nossa entrevista, mas qual é a recomendação que o senhor faz para quem está agora nos escutando nesse momento, suas considerações finais? De pedir realmente para todos, não só do Recife, de Olinda, de todos os municípios aqui da região metropolitana, de Pernambuco, que possam ficar em casa. A gente sabe que é um desafio, é uma nova realidade que a gente está enfrentando, mas é muito importante, gente, que todos fiquem em casa. Eu acho que como eu falei, é um desafio que depende da participação de todos nós. A Prefeitura tem uma responsabilidade, a gente, enquanto cidadão, também tem. Não é sobre só você não transmitir, não é só sobre você não pegar, é sobre você não transmitir também. Então, se não puder ficar em casa, que use as máscaras, que lave as mãos, que se cuide, para poder a gente estar saindo dessa. Eu acredito muito que esse mês ainda vai ser um mês difícil, mas sem dúvida a gente vai sair enquanto sociedade muito mais fortalecido. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até a próxima, e saúde para o senhor. Eu que agradeço, Ivanildo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o secretário de Inovação Urbana do Recife, da Prefeitura do Recife, Túlio Ponzi, falando para a gente sobre a tecnologia que vai identificando e vai auxiliando nas medidas desse controle do isolamento social nesse tempo de pandemia. Amanhã também. Fique por amor.